Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Eu sou o professor Odair, professor de Física do ensino médio já há mais de 10 anos. Eu sou licenciado em Física pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, o antigo Cefet, campus Curitiba, e logo depois eu fiz o meu mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade Federal do Paraná. Eu estou, pessoal, criando este canal no YouTube com o objetivo de divulgar aulas, tanto para alunos do ensino médio, eu já tenho aí alguns vídeos que eu fiz para alunos do ensino médio, e também para alunos de graduação e pós-graduação. Esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de aulas de mecânica clássica que eu estarei disponibilizando para vocês. Essas videoaulas têm como objetivo resolver muitos problemas de mecânica clássica, entre eles muitos problemas clássicos, tá certo? E problemas também mais complexos do ponto de vista matemático, coisa que não é muito corriqueira, não é muito abordada nos cursos de graduação, quiçá nos cursos de pós-graduação também. Então, se você é aluno de ciências exatas, física, química e quiçá engenharia, esses vídeos talvez irão ajudar bastante. Pessoal, eu pretendo, com o passar do tempo, também disponibilizar aulas para vocês de termodinâmica, de teoria eletromagnética, mecânica quântica, tá certo? Física matemática, eu tenho diversas notas de aulas de física matemática e física do estado sólido, tá certo? E talvez também, quem sabe aí mais adiante, um curso de eletrônica, teórica para vocês. O meu objetivo aqui é desenvolver os exercícios, e os conceitos, porque a gente também vai estar discutindo os conceitos ao mesmo tempo que a gente vai estar resolvendo, que a gente estiver resolvendo esses exercícios, tá bom? Bom, neste vídeo eu gostaria de trabalhar com vocês 3 problemas bastante interessantes, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista matemático, conceitual e do ponto de vista matemático. O primeiro problema, pessoal, que a gente vai estar resolvendo é um problema, então, de mecânica clássica. Eu já vi esse problema na prova de um concurso, em alguma universidade, que eu não me lembro. O problema é o seguinte: eu tenho uma partícula de massa m que se move em uma dimensão, então é um movimento unidimensional, no eixo x, digamos. Ela está numa posição inicial x0 e num dado momento ela está se movimentando no sentido negativo aí do eixo x com uma certa velocidade v. E o exercício diz que ela está sujeita a uma força F que é igual a menos k, onde k é uma constante positiva, vezes 1 sobre x ao cubo. Então é uma força que depende do inverso do cubo da posição. Tá legal? E eu quero descobrir qual é a equação horária de movimento dessa partícula. Em outras palavras, eu quero descobrir a função que relaciona a minha posição x com o meu tempo t. Eu quero a equação horária, as equações de movimento dessa partícula sujeita a esta força aqui. Muito bem. Para a gente, então, resolver esse problema, nós precisamos aplicar a equação fundamental da mecânica, a equação fundamental da dinâmica, que é a segunda lei do movimento de Newton, força igual massa vezes a aceleração. A aceleração, nós sabemos que é a derivada segunda da posição com respeito ao tempo 2 vezes. Então esta aqui é a forma diferencial, tá, pessoal, da segunda lei de Newton. Na verdade, você sabe que a segunda lei de Newton ela é a derivada do momento linear com respeito ao tempo, a força igual dp dt. Foi assim que o Newton originalmente enunciou a sua lei, a sua segunda lei de movimento. O momento linear, os senhores bem sabem, é o produto da massa pela velocidade. Então, vamos lá. Isso aqui é igual à derivada
a massa, né? A gente deriva o produto, então massa vezes derivada da velocidade com respeito ao tempo. E se a massa também depender do tempo, que a gente vai estudar depois, esses problemas, sistemas de massas variáveis, a gente também tem que derivar, nesses casos, a massa com respeito ao tempo e aqui vezes a velocidade. Então você pode escrever a segunda lei de Newton dessa forma, né? Se a massa não varia, então isso aqui é zero. E aí você tem mdv dt, ou m vezes a, que é a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Detalhe, pessoal, para vocês conseguirem acompanhar essas aulas que nós estaremos desenvolvendo aqui, é óbvio que vocês necessitarão de pré-requisitos, entre eles o cálculo diferencial integral. Então, se você quiser acompanhar essas aulas, saiba que você deve dominar ferramentas do cálculo diferencial integral. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, tá certo? Números complexos, tá bom? Séries, né? Tudo isso a gente vai precisar. Equações diferenciais, tá bom? Muito bem. Então eu posso escrever a minha segunda lei de Newton assim, né? Só que se eu substituir a força direto por essa expressão, eu tenho que resolver uma equação diferencial aí de segunda ordem que nem sempre é simples. Então a gente pode melhorar isso, a gente pode simplificar. A gente sabe que eu posso escrever a massa vezes a aceleração dessa forma, mas eu também posso expressar a aceleração em função da velocidade, né? Que é a derivada da velocidade com respeito ao tempo. Tá bom, pessoal? E aí eu reduzo a ordem da minha equação diferencial de 2 para 1. Só que eu gostaria de ter uma função que relacionasse não diretamente a velocidade com o tempo, mas vamos primeiro achar a função horária da velocidade, né? Ou a velocidade em função da posição, melhor dizendo. Porque a minha força aqui ela depende da posição, né? Então, uma estratégia é você usar aqui a regra da cadeia, que você aprende nos seus cursos de cálculo. Então, você sabe que a derivada da velocidade com respeito ao tempo pode ser escrito como a derivada da velocidade com respeito à posição vezes a derivada da posição com respeito ao tempo. Então, dv dt é dv dx, dx dt. Aqui eu estou usando a regra da cadeia. Ora, dx dt, o que é isso? A derivada da posição no tempo, nós sabemos que é a velocidade, né, da partícula. Então, dx dt é v, então isso vai ficar m vezes v, vezes a derivada da velocidade com respeito à posição. Vocês vão notar que em muitos problemas que a gente for resolver, nós vamos escrever a segunda lei de Newton como sendo F igual m vezes v vezes dx, dv dx. Tá legal, pessoal? Agora eu posso substituir então a minha força. Qual é a expressão da minha força? Menos uma constante vezes 1 sobre x ao cubo. E isso é igual a massa vezes a velocidade vezes a derivada da velocidade com respeito à posição. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Para eu resolver, então, esta equação, que é uma equação diferencial, eu posso usar aí um método mais simples, que é o método de separação de variáveis. Então, VDV eu posso deixar desse lado que aqui, né, que aqui está, e esse dx eu posso passar ele para lá, junto com o x aqui. Então, eu posso escrever a minha equação também desta forma. Onde eu separei as variáveis. Deixei v do lado direito e x do lado esquerdo. E agora, pessoal, eu consigo integrar, então, dos dois lados, essa minha equação diferencial para resolvê-la, tá bom? Então, vamos integrar dos dois lados. Do lado esquerdo, eu estou integrando em relação a x, que é a posição. O meu x, vamos lá, quais são os limites inferior e superior da integral? O x ele vai de uma posição inicial x0 até uma posição x arbitrária. Tudo bem? E a velocidade, bom, a partícula inicialmente ela estava em repouso, tá bom? Eu esqueci de falar para vocês que a partícula inicialmente estava em repouso, então a velocidade inicial dela é 0, né?
e vai até uma velocidade v qualquer. Essa integral ela é bastante tranquila de ser efetuada. Eu vou efetuar primeiro o lado direito aqui. Do lado direito vai ficar massa vezes a integral de v dv, é v ao quadrado sobre 2. Tudo bem? De 0 até v, né? Então vamos fazer por passo, v ao quadrado sobre 2, de 0 até v. E isso é igual a menos k. Agora eu preciso integrar, né, o dx sobre x ao cubo, pessoal. Vamos lá. Essa integral aqui eu posso escrever assim, ó, é x elevado a menos 3 dx, tudo bem? Porque é só passar o x ao cubo para cima, né? Essa integral é imediata, ela vai ficar x elevado a menos 2 sobre menos 2, tá bom? Então isso vai ficar menos... isso aqui é igual ainda a menos 1 sobre 2x ao quadrado, tudo bem? E isso calculado de x0 até x. Tudo bem, pessoal? Então eu estou fazendo aí passo a passo para que você consiga me acompanhar. Tudo bem? Muito bem, vamos então continuar aqui a resolução. Isso vai ficar massa que multiplica v ao quadrado sobre 2. Tudo bem? E isso é igual a menos com menos mais. Isso vai ficar então k, que multiplica. Vamos substituir o x pelos limites superior e inferior, respectivamente. Isso vai ficar 1 sobre 2x ao quadrado menos, tá bom? Porque eu já coloquei o menos para fora, né? Aí menos da integração, 2x0 ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Olha que beleza. Vamos, então, continuar o nosso cálculo. Aqui, então, a gente tem mv ao quadrado sobre 2. Isso aqui, né, pessoal, é a expressão da energia cinética dessa partícula. Tá legal? E isso vai ser igual, então, a K. O que eu posso fazer aqui, pessoal? A gente pode tirar o mínimo múltiplo comum, tá certo? Eu vou colocar esse 2 em evidência. E aí eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, né? x2 e x02, então é o produto, né? X ao quadrado vezes x0 ao quadrado, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, a gente chega em x0 ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo bem? Esses dois aqui a gente pode mandar eles embora, né? Pela igualdade, né? Os denominadores são iguais. E aí eu posso isolar a minha velocidade. Então a minha velocidade v, né? Eu posso já extrair a raiz quadrada e passar esse m dividindo, né, pessoal? Então vai ficar k sobre m, que multiplica esse x0 ao quadrado, pessoal, eu também posso deixar ele junto, né, com o m que passou dividindo aqui embaixo do k. Então aqui fica x0 ao quadrado. E aí eu posso colocar em outra raiz quadrada esse termo que sobrou, que é x0 ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Esse x ao quadrado eu já posso colocar ele fora da raiz. Então a raiz quadrada de x ao quadrado, x, tá? O mais ou menos já está contemplado ali na frente. Mas notem, qual que é o sinal da velocidade? É mais ou menos. Como a minha partícula está se movimentando no sentido negativo do eixo x, a velocidade claramente ela é negativa. Tudo bem? Muito bem, pessoal. E agora? Eu achei a expressão da velocidade em função da posição x. Mas eu quero a equação horária da posição. É esse o meu objetivo, tá certo? Então, para isso, eu vou então escrever a velocidade como sendo agora, finalmente, a derivada da posição com respeito ao tempo. Então, v é dx dt, e isso é igual a menos a raiz de k sobre m x0 ao quadrado vezes raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado sobre x. Tudo bem?
E aí, novamente, eu caio numa equação diferencial, bastante trivial, em que eu posso, na qual eu posso resolvê-la por separação de variáveis novamente. Vamos lá. Eu posso, então, passar o dt para lá, e o que tem x, né, que é esse termo aqui, eu posso jogar ele embaixo do dx. Então, vai ficar dx sobre, né, aquele termo ali, tá? Raiz de x0 ao quadrado menos x ao quadrado sobre x, e isso é igual a menos a raiz de k sobre m x0 ao quadrado vezes dt. Tudo bem, pessoal? Bom, esse termo aqui, eu posso inverter ele, né? Então eu já vou colocar esse x aqui para cima, tá bom? E vou apagar aqui, ó, pra gente fazer direto. E aí agora eu integro, então, eu vou integrar, né, e não entregar para Deus, tá? Eu não vou entregar isso para Deus, eu vou integrar, né, o x e o tempo, tudo bem? Para resolver essa equação diferencial. A integral em x, então, a gente sabe, ela vai de x0 até um certo x, e o tempo vai de 0 até, o intervalo de tempo vai de 0 até t. Tudo bem? Esta integral aqui também é imediata, tá bom, pessoal? Graças a Deus, né? Eu posso substituir esse termo do radical por u, então a gente vai fazer uma substituição de variáveis. Eu vou chamar de u o x0 ao quadrado menos x ao quadrado. Então quer dizer que a diferencial de u, que o du, é menos 2x dx. E x dx eu tenho aqui em cima. Então esse x dx eu troco por menos du sobre 2, né? Então a minha integral, ela vai ser a integral de x dx, que é menos du sobre 2, sobre a raiz quadrada de u. Tudo bem? Porque x0 ao quadrado menos x ao quadrado eu estou chamando de u. Quais são os limites de integração? Se eu faço mudança de variáveis, eu tenho que mudar aí os limites de integração. Quando o x é igual a... Porque a integração é em x, né? Quando o x é igual a x0, quem que é o u, pessoal? x0 ao quadrado menos x0 ao quadrado vai dar 0. Então, para x igual a x0, o u dá 0. Tudo bem? De acordo com essa substituição. E quando x é igual a x, que é o limite superior, o u vai ser x0 ao quadrado menos x ao quadrado, que é o próprio u. Então, a minha integral, na nova variável u, vai de 0 até u. E isso é igual a menos a raiz de k sobre m x0 ao quadrado vezes t. Que a integral de dt, de 0 até t, é o próprio t. Tudo bem? Agora temos que resolver essa integral aqui. É uma integral também bastante tranquila. Eu posso jogar esse menos meio para fora da integral. Integral de 0 até u. Essa raiz de u, né, é u elevado a meio, que eu posso passar para cima. Então, u elevado a menos meio vezes du. E essa integral também é imediata. Ela vai dar menos meio. A integral de u elevado a menos meio mais du é u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. E isso vai dar 2u elevado a meio, né? Calculado de 0 até u, pessoal. Que é u elevado a meio. Tudo bem? Aí esse 2 corta com esse 2 aqui. Isso vai ficar menos u, né? Elevado a meio. Tudo bem? Então vamos continuar aqui embaixo. Então essa integral aqui dá menos u elevado a meio. Tudo bem? Menos u elevado a meio. Voltando para as variáveis originais, o u é x0 ao quadrado menos x ao quadrado, elevado a meio, né? Que é o expoente do u. E isso é igual a esse termo aqui, né? Menos raiz de k sobre m x0 ao quadrado vezes t. E agora eu consigo, né, pessoal? Vamos tirar esse meio, vamos colocar na raiz quadrada.
E agora, pessoal, eu consigo tirar, então, escrever, expressar o x em função do tempo de forma mais explícita. Elevando ao quadrado ambos os lados dessa equação, eu elimino as raízes quadradas e os sinais de menos, e aí eu fico com x0 ao quadrado menos x ao quadrado, e isso é igual a k sobre m x0 ao quadrado vezes t ao quadrado. E então o meu x ao quadrado, passo para lá, está negativo, passa positivo, esse termo joga para cá negativo, vai ser escrito então assim, né? E aí agora eu extraio a raiz quadrada, então o x é igual a mais ou menos a raiz de x0 ao quadrado. Eu posso colocar o x0 ao quadrado em evidência, porque ele aparece aqui e aqui, e vai ficar então 1 menos k sobre m x0 a 4, tudo bem? Porque eu estou colocando em evidência, né? Aqui era x0 ao quadrado, então x0 ao quadrado vezes 1 sobre x0 a quarta, dá 1 sobre x0 ao quadrado, que está aqui. E vezes aqui t ao quadrado. Tá bom, pessoal? O meu x, ele é positivo ou negativo, né? A partícula aqui está num x positivo, né? De acordo com esse esquema. Então, o sinal que eu adoto aqui é o sinal positivo, tá bom? Eu já posso também tirar esse x0 ao quadrado da raiz, né? Então, x0 vezes a raiz de 1 menos k sobre m x0 a quarta vezes t ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Desculpe, esse t ao quadrado aqui, ele não está fora do parênteses, tá? É isso que eu estou observando. Ele está dentro do parênteses, pronto. É só esse termo que está multiplicando, né, o t ao quadrado. Agora sim. Esta, então, pessoal, é a minha equação horária para o movimento dessa partícula. Desafio, né? Depois você tenta resolver esse problema com a força não proporcional ao inverso do cubo da distância, mas a força proporcional ao inverso do quadrado da distância. Aí você tenta obter aí as equações de movimento para essa partícula. Você vai notar que isso vai dar mais trabalho, porque a integral vai ser mais complicada, tá bom? Vamos descobrir, pessoal, o tempo que essa partícula leva para passar pela origem das posições, né? X igual a 0. Então eu pego agora a minha equação horária, eu posso, só uma curiosidade, né? Um parênteses, isso que eu vou fazer agora, eu posso pegar a minha equação horária e fazer o x igual a 0. Então isso vai ficar x0 raiz de 1 menos k sobre mx0 a 4 vezes t ao quadrado. Elevo ao quadrado os dois lados da equação, tira essa raiz, esse x0 ao quadrado que fica, passa dividindo embaixo, né? 0 sobre ele vai dar 0. Então eu vou ter 0 igual 1 menos k sobre m x0 a 4 vezes t ao quadrado. Isso significa que k sobre m x0 a 4, t ao quadrado, é igual a 1. Ou seja, que t é igual a m x0 a 4 sobre k raiz quadrada, né, pessoal? É positivo, porque o tempo não pode ser negativo. Esse aí é o tempo que essa partícula leva para passar pela origem das posições. Tudo bem? Então, está aí resolvido o nosso primeiro problema que eu gostaria de mostrar para vocês de mecânica, tá? Para você treinar aí um pouco a segunda lei de Newton, né? A aplicação da segunda lei de Newton na obtenção da equação horária de um movimento, sabendo a força e resolvendo uma equação diferencial. Muito bem, senhores. O nosso próximo problema que nós queremos investigar também é um probleminha bastante interessante, que é um probleminha de uma barra. Vamos considerar aqui uma barra
eu tenho uma barra rígida que rola aí que desliza, né, que se movimenta sob duas rodas que podem aí girar livremente, tá bom? Vamos supor que num dado momento, pessoal, essa roda aqui, que eu vou chamar de 1, ela gire aí nesse sentido, né, no sentido horário, e essa roda, que eu vou chamar de 2, ela está girando aí no sentido anti-horário. Então, essas rodas estão girando dessa maneira. E essa tábua, né, essa barra, ela pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Pode até executar um movimento oscilatório, um movimento harmônico, por exemplo, né? Muito bem. Vamos chamar a distância entre os centros dessas rodas de D, tá bom? O centro de massa desse corpo está aqui nessa posição C, digamos que ela seja homogênea, né? Esse sistema de partículas seja homogêneo, então o centro de massa está no centro aí geométrico, né, desse corpo. Então no centro de massa atua o peso, tá bom? M vezes G. E eu vou chamar, quando a barra inicialmente está parada, eu vou chamar de x0 a distância aqui, essa distância aqui. Eu vou chamar de x0, que é uma posição de equilíbrio, tá bom? Quando a barra está parada, quando as rodas não giram. Vamos também marcar as forças que estão agindo sobre essa barra. Além do peso, você tem as reações normais de apoio, que é a força normal. Então aqui a gente tem a N1 devido à roda 1 e a força normal de apoio N2 devido à roda 2. Tudo bem, pessoal? Então agora vamos imaginar que essas rodas comecem aí a girar, nesses sentidos que eu estou falando, né? E aí o que acontece? A barra, então, ela vai se movimentar, ou para lá ou para cá. Então essa posição x0 aqui de equilíbrio, ela vai se alterar, ela vai mudar, né? Eu vou fazer um outro diagrama, então, de corpo livre agora, ilustrando as outras forças que vão aparecer, que são as forças de atrito, tudo bem? Porque nesse momento que ela está parada, não tem a força de atrito, tá? Quando a barra começa a deslizar sobre essas rodas, aí vão aparecer as forças de atrito, pessoal, além dessas outras forças que aqui estão. Então a gente tem o peso, M vezes G, você tem aí as normais, N1 e N2, tá? N1 e N2. E o que acontece? Como há movimento, então, relativo de deslizamento entre a roda e a barra, existem forças aí tangenciais, são as forças de atrito, nessa roda aqui. Essa roda, então, como ela está girando nesse sentido, ela está empurrando a barra para a minha direita. Então quer dizer que a força de atrito sobre a barra está apontando para a direita. Eu vou chamar força de atrito FAT1, tá bom? FAT1. E como essa roda está girando nesse sentido, ela empurra a barra para a minha esquerda, a força de atrito então na barra está para a esquerda, força de atrito F2. Então vamos supor num dado momento que essas forças de atrito sejam de mesma direção, mas sentidos contrários, tá? Nas rodas, obviamente, essas forças têm sentidos contrários, né? Porque são os pares ação e reação. Muito bem. A distância entre as normais continua sendo D, só que agora a minha distância do ponto de aplicação da força normal N1, por exemplo, em relação ao centro de massa, não é mais x0, mas sim a gente vai chamar de x, tá bom, pessoal? Então agora vamos considerar essa distância aqui, ó. Essa distância mudou de x0 para x, porque a barra ela se deslocou, né? Seja para a direita, seja para a esquerda. Então ela variou. Muito bem. Para eu então descobrir qual que é o meu objetivo nesse problema. O meu objetivo é descobrir a equação horária de movimento dessa barra, tá? Como que eu posso chegar na equação horária de movimento dessa barra? Tá bom, pessoal?
Como se trata aí de um sistema de corpos, né? É um corpo rígido, um sistema de partículas, eu devo utilizar as condições de equilíbrio, tá? Em mecânica nós temos as condições de equilíbrio para translação e para rotação. Então, se um corpo está em equilíbrio, você sabe que a soma de todas as forças sobre esse corpo tem que dar zero. E se ele está em equilíbrio de rotação, a soma de todos os torques, tá, das forças também tem que ser zero. Note que o somatório de todas as forças na direção y é igual a zero. Né? Vamos aqui adotar o nosso sistema de eixos coordenados, né, x, y. Vamos adotar o y positivo para cima e o x positivo para a direita. A soma de todas as forças em y tem que dar zero, porque a barra ela não se move nem para cima nem para baixo. Então quer dizer, as forças que estão para cima, N1 mais N2, tem que ser igual às forças que estão para baixo. Isso é igual ao peso. Então essa é a nossa primeira equação aí, que vem do equilíbrio, né? Já na horizontal, eu não posso dizer o mesmo. Na horizontal, eu tenho aí movimento dessa barra, que pode ser acelerado, né? Então, eu tenho que utilizar a segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. Tudo bem, pessoal? Quais são as forças que estão na direção horizontal? Nós temos a força de atrito, Φ1, menos a força de atrito, Φ2. Essa é a resultante das forças na horizontal, e isso é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração eu posso escrever como sendo a derivada segunda da posição com respeito ao tempo tomado duas vezes. Vamos lembrar das expressões empíricas das forças de atrito, né? Estáticas, máximas, coeficientes de atrito. Vamos supor que as rodas sejam iguais, né? Então, os coeficientes de atrito aqui são iguais a μ. Coeficiente de atrito vezes a força normal. Você tem que lembrar que a força de atrito é o coeficiente de atrito multiplicado pela força normal. Então, vai ficar μ vezes N1 menos N2. Já estou colocando μ em evidência. E isso é igual a massa vezes D2x dt2. Tá legal, pessoal? Muito bem. Eu escrevi, então, as minhas equações de movimento, tanto para a vertical quanto para a horizontal, tá? Mas eu ainda tenho uma segunda condição de equilíbrio que eu devo levar em consideração, que é o equilíbrio de rotação, tá? Essa barra aqui, sob a ação dessas forças, ela não gira nem no sentido anti-horário, nem no sentido horário, tá? É porque a soma de todos os torques é igual a zero. Então, o somatório de todos os torques em relação a um ponto, que eu vou considerar o polo, né, ou meu fulcro, aqui no centro de massa da barra, é o ponto O, a somatória de todos os torques em relação ao ponto O é igual a zero. Se eu vou calcular meu torque em relação ao centro de massa, então eu já mato aqui o torque do peso, tá bom? Eu não preciso me preocupar com o torque do peso. As únicas forças, pessoal, que fazem torque em relação ao ponto, em outras palavras, que tendem a girar a barra, é apenas as normais, N1 e N2. Desculpem, aqui é N1. As forças de atrito não fazem torques, né, em relação ao ponto O, ao centro de massa, porque a linha de ação dessas forças passa pelo ponto. Tá tudo bem? Da mesma forma que a força-peso também passa pelo ponto, né? E aí elas não produzem torque em relação a esse mesmo ponto. Você deve lembrar então que o torque de uma força é o produto vetorial do vetor posição com o vetor força. Tudo bem? Vamos lá. A força, então, N1, ela faz um torque em relação ao centro de massa. Esse ângulo aqui, né? Então, esse é o vetor R1, tá? Então, R1 é esse vetor aqui.
Ele é perpendicular à força normal. E aí vamos lá. O torque, né, dado aí pela regra da mão direita, R vetor N, dá um torque saindo do quadro positivo, tudo bem? E para a força normal N2, você tem aqui também um ângulo de 90 graus, né? Entre o vetor posição R2 e a força N, só que agora R2 vetor N, pela regra da mão direita, dá um torque entrando no quadro. Em outras palavras, pessoal, a força normal N1 tende a girar a barra nesse sentido, que vai ser um sentido positivo, né, convencionado com positivo, e a força N2 tende a girar essa barra no sentido aí anti-horário, que é o sentido negativo, tudo bem? Então o torque de N1 ele é positivo, o torque de N2 é negativo em relação ao centro da barra, né, o centro de massa. Então vamos lá, o torque é força vezes o braço da força, né, ou o produto vetorial do vetor posição pela força F. Então vai ficar N1 vezes x, o módulo do vetor R1 é o próprio x, é a própria distância x, tudo bem? O torque de N2 é negativo, então menos N2 vezes o braço dessa força, que é o módulo do vetor R2, que é essa distância. Mas essa distância é a distância d, tudo bem? Menos a distância x. Então essa distância aqui é d menos x. X é esse tamanho, tudo bem? Se eu pegar d menos aquele x lá, eu acho essa distância aqui. E isso aqui é igual a zero. Tá legal, pessoal? Muito bem. O que a gente pode fazer agora? A gente pode, então... Eu tenho, então, a minha terceira condição aí de equilíbrio, tá? E agora a gente pode aí isolar, né, pegar essa equação, por exemplo, isolar uma das forças normais e juntar com as outras, né? Para que a gente consiga escrever tudo em função do peso mg e das distâncias aí, né, d e x. Então, por exemplo, eu posso pegar essa minha equação aqui e isolar o meu N1. Eu posso, então, escrever o N1 em função do N2 dessa forma, né? Não é isso? Em que eu passei o menos N2D menos x para lá, o x dividindo, né? E ainda eu posso escrever assim, ó, N2 vezes D sobre x menos 1. Que eu posso estar dividindo tudo por x, né? Então, D sobre x menos 1. Muito bem. E agora eu posso usar essa primeira equação, tá, pessoal? Para expressar, né, o N2, agora em função do mg. Não é isso? Então, tanto faz aqui, né? Eu sei que N1 ele é igual a mg menos N1 mais N2, né? Eu sei que N1 mais N2 é igual a M vezes G. Então, vamos lá. Eu posso pegar, então, o meu N1. Quem que é o meu N1? N2 vezes D sobre X menos 1 mais N2, e isso é igual a M vezes G. Tá? Então, eu posso colocar o meu N2 em evidência e eu posso expressar o meu N2 em função do mg. Então, N2 vezes D sobre X menos 1 mais 1, porque eu estou colocando N2 em evidência, né? E isso é igual a M vezes G. Então, menos 1 com mais 1, zerou. E aí eu posso, então, escrever a expressão do meu N2. Então, N2 vezes D sobre X, né? Porque aqui o menos 1 com mais 1 foi embora. E isso é igual a M vezes G. Então, o meu N2 é igual a mg vezes X sobre D. Tá aí, pessoal. Achei a força normal devido à roda 2 em função apenas do peso.
e das distâncias x e d. É isso que eu quero. Agora eu posso escrever, então, o meu N1 em função somente do peso. É só utilizar essa fórmula, né? Essa expressão que eu achei para o meu N1. Então, N1 vai ser igual a N2, que é mg x sobre d vezes d sobre x menos 1. Tudo bem? Aí eu posso simplificar, né? Eu posso multiplicar aqui cruzado. E isso vai ser igual, multiplicando aqui, o x corta com o x, o d com o d. Então, o primeiro vai ficar só mg menos mg x sobre d vezes 1, que é menos mg x sobre d, que eu posso colocar o mg em evidência. E aí fica 1 menos x sobre d. Achei também a expressão para a minha força normal N1. Tudo bem? Agora, senhores, eu posso então utilizar essas expressões das forças normais N1 e N2 na minha equação diferencial de fato, tá? Para que agora eu possa então conseguir resolver a minha equação diferencial aí para achar a equação horária da posição, né? Essa aqui de fato é a segunda lei de Newton. Então vai ficar assim, μ, que é o coeficiente de atrito, que multiplica N1 é mg vezes 1 menos x sobre d, né? 1 menos x sobre d, tá certo? Agora, menos N2 é mg x sobre d. E isso é igual a massa vezes a derivada segunda da posição x com respeito ao tempo duas vezes. Muito bem. A gente pode simplificar, né, essa expressão. Eu posso colocar o m em evidência aqui do lado esquerdo, que vai cortar com do lado direito, né? Então essas massas, olha só, elas são canceladas. Já podemos aí concluir que o movimento aí, né, dessa barra, a aceleração dela, não vai depender da sua massa, né? Isso que é interessante. Então vai ficar assim, vai ficar μ, que multiplica g, né? G, 1 menos, eu também posso colocar o g em evidência, né, do lado esquerdo, aí ficou 1 menos x sobre d menos x sobre d. Então, ou seja, 1 menos 2x sobre d. E isso é igual à derivada segunda da posição com respeito ao tempo tomado duas vezes. Tá legal, pessoal? Muito bem, vamos aqui então usar uma notação que vai ser muito usada aí pela gente. É a derivada segunda de alguma coisa com respeito ao tempo, a gente vai chamar de dois pontos. Então, x dois pontos é a derivada segunda da posição com respeito ao tempo tomado duas vezes. Então, a minha equação diferencial eu posso escrevê-la assim, ó, x dois pontos, né, que é a derivada segunda da posição com respeito ao tempo duas vezes. Esse menos 2x sobre d μg, eu posso passar para lá positivo, né? Então, mais 2 μg sobre d vezes x. E esse μg vezes 1, que é μg, tá positivo, passou para lá negativo. Eu estou passando tudo para o lado direito, tá ok, pessoal? E aí eu chego, então, na minha equação diferencial, né, de movimento desse sistema. Então, o problema físico já foi aí resolvido. Agora você tem um problema de matemática, que é resolver uma equação diferencial ordinária, tá? Homogênea, homogênea não, ela é inhomogênea, tá? De segunda ordem. Tá? É uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Tudo bem? Vamos lá, eu vou
batizar aqui esse termo, pessoal, que aparece aqui, ó, 2μg sobre d, eu vou chamar de ômega ao quadrado, por razões aí psicológicas, né? Que vocês já devem saber. Então, o ômega ao quadrado eu vou chamar de 2μg sobre d. Então, a minha equação diferencial, eu posso escrever ela como x dois pontos mais ômega ao quadrado vezes x menos o coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade igual a zero. Tudo bem? Ou eu posso passar esse menos μg para lá, positivo, né? Perdão. E isso então é igual a μ vezes g. Pronto, tá aí a minha equação diferencial de forma mais simplificada, mais compacta, que agora a gente tem que atacar, que a gente tem que resolver. Tudo bem, pessoal? Para a gente resolver uma equação aí diferencial ordinária, de segunda ordem não homogênea, eu começo então resolvendo a equação diferencial homogênea, né? Que é aquela que é igual a zero, tá bom? Ora, pessoal, esta aqui é a equação de movimento do oscilador harmônico, né? Que é o sistema físico aí que você mais estuda, né, nos sistemas, nos seus cursos de física, e é muito comum, né, a gente encontrar o oscilador harmônico na natureza. Então isso aqui nós sabemos resolver, inclusive a gente sabe a solução de cor, né, do oscilador harmônico simples, que é um cosseno, né, de ômega t mais φ. Mas digamos que eu não saiba, então para a gente resolver essa equação, a gente utiliza como solução, a gente testa uma solução que é exponencial de uma certa constante a vezes o tempo t, e elevado a t. Porque se eu derivo ela duas vezes, ó, eu reproduzo a função original, x, né? Isso aqui eu posso escrever assim, x dois pontos igual menos ômega 2 vezes x, que é outra forma. Então quer dizer que a derivada de uma função x reproduz a função. Essa função só pode ser a exponencial. Se você deriva a exponencial tantas vezes, ela continua reproduzindo, continua sendo a mesma, né? Então é um chute muito bom, né, esse. Então vamos lá, a gente pode então substituir na equação. A derivada primeira dessa função é a e elevado a vezes t, e a derivada segunda dessa função é a ao quadrado e elevado a vezes t. Substituindo então na minha equação diferencial, eu vou ficar com a ao quadrado e elevado a t mais, né, ômega ao quadrado vezes x, mais o x é a exponencial de at igual a zero. A exponencial eu posso colocar em evidência, e isso dá a ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Quando que um produto é igual a zero, pessoal? Quando um dos termos é igual a zero. A exponencial, ela nunca pode ser zero, tá certo? A função exponencial, ela não é zero. No limite, quando t vai a infinito, a menos infinito, ela vai a zero, né? Mas só no limite, tá? Então, esse termo aqui, que está entre parênteses, ele tem que ser zero. Então, a ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero, ou seja, a igual ao quadrado igual a menos ômega ao quadrado, tirando a raiz quadrada, tá certo? Eu posso tirar a raiz quadrada, então o a é igual a mais ou menos i vezes ômega, né? Porque a raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária i, e a raiz de ômega ao quadrado é ômega. Tudo bem, pessoal? Tá aí, achamos os valores da constante a. Então quer dizer que a minha equação, que a solução da minha equação diferencial, então vai ser, né, x igual a uma certa constante a vezes e elevado a i ômega t, a vezes t, né? E para outra solução negativa a gente tem uma constante b exponencial de menos i ômega t. Esta aqui é a famosa solução aí geral, né, da equação do oscilador harmônico simples. E aí com escolhas, com certas escolhas das constantes a e b, você pode, pessoal, escrever essa função também dessa forma, a vezes cosseno
de ômega T mais φ, tá bom? Isso aqui eu vou fazer num certo vídeo aí em que eu vou estar explicando o oscilador harmônico. Aí vocês vão ver esses cálculos mais em detalhes. Mas eu acredito que você já sabe, né, que a solução do oscilador harmônico simples é esta equação que aqui está, que é a solução dessa equação diferencial homogênea, mas o nosso problema aqui é uma equação diferencial não homogênea. Então, esta aqui é a solução da equação homogênea, que eu vou chamar de H. E da teoria das equações diferenciais, nós sabemos que a solução geral de uma equação não homogênea é a solução da equação homogênea mais uma solução particular, tá? Como que eu vou achar a solução particular? Ora, o termo não homogêneo da minha equação diferencial é um termo constante, que não depende de x, né? Que é μ vezes g. Tudo bem? Então, um teste que eu posso então escolher a minha solução particular como sendo uma constante aí qualquer, uma constante c. E aí eu pego essa minha, então, solução particular, xp igual a c, e eu vou substituir na minha equação não homogênea que eu tenho, para encontrar quem é essa constante c. Muito bem, vamos então derivar. Uma vez o xp, a derivada de uma constante é zero. A derivada segunda também vai dar zero, né? Porque a derivada de zero é zero. Então, quer dizer, x2 ponto, para a solução particular igual a constante, vai dar zero. Eu não tenho esse termo. Então, eu vou ficar com ômega ao quadrado vezes o x, mais o xp, a solução particular eu estou chamando de uma constante c, igual a μ vezes g. Ora, pessoal, então eu descubro aqui, da própria equação diferencial não homogênea, quem é a minha constante c, μ vezes g sobre ômega ao quadrado. Coeficiente de atrito estático, né, vezes a aceleração da gravidade, dividido pelo quadrado da minha velocidade angular, da minha frequência angular. Tem dimensão de frequência angular, né, esse ômega, que nós definimos assim como 2 raiz, né, de 2 μg sobre d. Tudo bem? Portanto, senhores, a solução, então, desta equação diferencial aí, né, da minha equação diferencial não homogênea dessa equação, vai ser, então, finalmente, x igual a solução homogênea, a cosseno de ômega t mais φ, tá bom? Eu repito, né, para passar daqui para cá é bastante simples. No outro vídeo eu vou fazer isso em detalhes, tá? Mais a solução particular, que é a constante c, né? Que é μ vezes g sobre ômega ao quadrado. Ora, pessoal, eu preciso achar quem é a constante A. A constante A, na verdade, é uma amplitude aí, né? É uma amplitude, tá certo? Eu poderia deixar a minha solução desse jeito, mas vamos lá. Vamos utilizar agora as condições iniciais do meu problema. Quais são as condições iniciais? As condições iniciais são a minha velocidade, pessoal. A minha velocidade no instante inicial é igual a zero. Tudo bem? No momento inicial a barra estava parada, né? Então quer dizer que a derivada da posição com respeito ao tempo em t igual a zero é igual a zero, tá? Essa é uma condição inicial que eu tenho para esse sistema. E também, qual é a outra condição inicial, né? Para x, quando o tempo era o tempo t0, quando a barra estava parada, a posição aí do centro de massa, em relação, por exemplo, a essa direção aqui da normal n1, né? É igual a x0. Então, uma outra condição inicial que eu posso dizer é que x de 0 é igual a x0. E aí, com essas duas condições iniciais, eu posso, então, escrever finalmente a solução, né, final desse meu problema.
Então, x de 0 é x0, então x é x0, e aí eu substituo o t por 0, né? Então vai ficar cosseno de ômega vezes 0 mais φ, mais μg sobre ômega ao quadrado. Cosseno de ômega vezes 0 é 0, né? Então quer dizer que o meu x0, pessoal, é a vezes cosseno de φ mais μ vezes g sobre ômega ao quadrado. Agora, eu sei também que x ponto de 0 é igual a 0. Então quer dizer, eu preciso derivar essa função x, né? E substituir ela por 0. Então a derivada x ponto de 0 é 0 igual a vezes derivada do cosseno, pessoal, é menos seno, tá bom? E aí a derivada com respeito ao tempo de ômega t é ômega, né? Esse ômega vai para fora, então vai ficar menos ômega vezes a vezes o seno, só que daí eu derivo de novo. Aí o ômega sai de novo para fora, então vai ficar ômega ao quadrado, e a derivada do seno é o cosseno de ômega t, mais o t é 0, mais φ, e isso mais μ vezes g sobre ômega ao quadrado. Tudo bem? Muito bem. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso, então, transferir esse μ vezes g sobre ômega ao quadrado para lá, negativo, né? Então, menos μg sobre ômega 2 igual menos ômega 2 a cosseno de φ. Tudo bem? Muito bem. Perdão, pessoal. Essa segunda aqui que eu fiz, ó, da derivada, né? Quando eu derivei, tá, eu preciso derivar todo mundo, né? Na verdade, a derivada desse termo aqui, ó, é 0, né? Porque é uma constante. Perdão, aqui não tem esse μg sobre ômega ao quadrado. Tá legal? Então aqui é 0, né? Não tem, na verdade, esse termo. Isso, agora sim. Então agora eu posso aí encontrar o cosseno de φ. 0 dividido por menos ômega 2 vezes a é 0. O ângulo cujo cosseno é 0 graus, né? Aí no primeiro quadrante, tá? A minha constante de fase, φ, é igual a 0, né? Como já a gente podia suspeitar. Então, o φ sendo 0, eu não tenho esse termo, e eu sei então que o meu x0 é igual a bom, aqui vai dar 0, né? Então não tem o A, o meu x0 é μ vezes g sobre ômega ao quadrado. Tá legal, pessoal? Como a gente poderia aí suspeitar também, né? Então esse x é um certo termo mais o x0. Então quer dizer que esse termo aqui, ó, é o próprio x0, é a posição inicial, claro, né? E aí depois essa barra ela vai ficar no movimento aí oscilatório, né? No movimento harmônico, de acordo com essa expressão, pessoal, que aqui está, onde A é a nossa amplitude, tá certo? E então nós conseguimos encontrar a nossa equação horária de movimento para a posição dessa tábua. Você viu que é um problema, não é um problema complexo, né? Mas eu quis aí detalhar do ponto de vista matemático, passo a passo, a solução desse problema. Muito bem, agora nós vamos ver um terceiro problema, pessoal. Eu sei que o vídeo já está ficando extenso, né? E às vezes fica cansativo. Um terceiro problema de mecânica clássica. Muito bem, pessoal. Nós então vamos agora pensar, né? Resolver um terceiro problema também, muito interessante, que envolve aí os conceitos de centro de massa, tá? De corpo, de sistema de partículas, tá certo? O problema é bastante interessante. É o seguinte, eu tenho aqui um tanque, né? Um tambor
contendo uma certa quantidade de combustível, de gasolina. Esse tambor ele tem uma massa M maiúscula, tem uma altura H maiúscula e ele contém uma certa quantidade de combustível, aí, de gasolina. Digamos que a altura aí, inicial dessa gasolina, num certo instante, né, seja H. E aí eu estou representando aqui o centro de massa, tá? Desse sistema, tambor mais gasolina, tá certo? Nessa posição aqui. Então, inicialmente, quando o tambor ele está cheio, você sabe que o centro de massa desse sistema está aí, né, aproximadamente, né, se o tambor for homogêneo, está exatamente no centro, no meio desse tambor. À medida que eu vou, então, abrindo aqui a minha torneira, eu vou escoando, esvaziando esse combustível, o nível de combustível vai diminuindo. Isso significa, então, que a posição do centro de massa ele vai diminuindo. Tudo bem? Então, num certo instante de tempo t aí, a posição do centro de massa, pessoal, ela vai, então, do meio até uma posição mínima, tá? Por quê? Porque depois de um certo nível, tá, da gasolina, do combustível, o centro de massa ele volta a ocupar o centro do tambor. Olha que interessante. Então esse exercício ele pergunta qual é a posição, né, aí do centro de massa, para que altura H do combustível, o centro de massa ele retorna para o meio, para o centro do tambor, né? Muito bem. Então eu estou perguntando qual que é a posição do centro de massa mínima aí, tá? Ou seja, para qual valor de altura H, né, no nível aí de combustível, no reservatório, eu tenho uma posição mínima para esse centro de massa. Aí, quando ele volta, né, ele retorna, o centro de massa do sistema, tambor mais gasolina, retorna para o centro geométrico, né, desse tambor. Muito bem. Bom, pessoal, esse problema, então, eu preciso encontrar uma função, né, do x do centro de massa em função dessa altura h. E aí eu preciso derivar. Isso é um problema de máximos e de mínimos na linguagem do cálculo diferencial integral. Então eu preciso derivar a posição do centro de massa com respeito à altura h da gasolina, né, do combustível, e igualar isso a zero. Tá legal? Muito bem. Como que eu faço, então, para encontrar essa função? Bom, você precisa lembrar aí da definição da posição do centro de massa. A posição do centro de massa é a soma, né, de todas as massas, de todas as partículas, produto das massas dessas partículas pelas suas respectivas posições, tá certo? Em relação a uma origem, né, do sistema de coordenadas, dividido pela soma de todas as massas das partículas. Então, a posição do centro de massa é isso. Eu pego a massa de cada partícula vezes a sua posição e divido pela massa total do sistema, tá certo? Muito bem. A massa total do sistema, pessoal, no caso do nosso exercício, é a massa do tambor mais a massa da gasolina, que aqui eu vou chamar de Mzinho, tá bom? Só que a massa da gasolina, como ela está saindo do tanque, ela depende da altura H. Então eu vou chamar aí de mH, para dizer que a massa da gasolina é uma função da sua altura, né? H. Vezes, e aí aqui em cima, né? Eu tenho, então, a soma da massa do tanque, né? Vezes a posição, né, desse tanque, tá certo? Que eu vou chamar aí de H sobre 2, né? Então eu tenho a massa do tanque vezes a sua posição
em relação ao centro de massa, claro, inicialmente, né? Que é a metade aí da altura. Então, H sobre 2 mais M vezes H sobre 2. A massa da gasolina, ela depende aí da altura H. Tudo bem? Muito bem. Essa massa, pessoal, da gasolina, então, do combustível, ela vai depender aí da altura, né? Porque com o passar do tempo, ela vai diminuindo. Como que eu poderia achar uma relação entre a massa do combustível e da sua altura H, né? Ou seja, quem é MH? Eu posso usar aí a densidade. A densidade da gasolina é a massa da gasolina vezes o volume, dividido pelo volume da gasolina, né? Então eu posso escrever a minha massa de gasolina como sendo o produto da densidade da gasolina pelo volume da gasolina. Tudo bem? Então a densidade da gasolina, vamos lá, é a massa dela, né, dividida pelo seu volume. Tudo bem, pessoal? O volume, que é a área da base, né, desse tambor, isso aqui é um cilindro, vezes a altura H. Tudo bem? Bom, inicialmente esse tanque ele estava cheio, né? Então eu posso aí dizer que o volume total, né, de gasolina é a área da base vezes a altura H maiúscula. Vezes o volume de gasolina. Esse volume de gasolina, por sua vez, é a área da base vezes a altura num certo instante, a altura Hzinho. Tudo bem? Então, fazendo esse truque aqui, ó, eu consigo achar uma expressão que relaciona a massa de gasolina com a altura H. Então, isso vai ficar assim, vai ficar M, né, M sobre H vezes H. H maiúsculo, né, a altura total do tambor, que é aí a altura inicial da gasolina. Digamos que esse tanque inicialmente ele estava cheio, né? E H minúsculo é a altura da gasolina após um certo tempo T. Então esta é a expressão que relaciona a massa de gasolina como função da altura H. Tudo bem? Então agora eu consigo escrever a minha expressão para a posição do centro de massa, tá certo? Então a minha posição para o centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa do tambor mais, né? Agora aqui eu substituo, tá certo? A massa de gasolina, né? M minúscula sobre H maiúsculo vezes H, né? E isso agora vezes, agora a massa do tambor vezes a metade da sua altura, mais a massa do combustível, né, da gasolina, que é esta expressão aqui, né, que eu encontrei, M sobre H vezes Hzinho, vezes Hzinho sobre 2. Então, eu posso já colocar H ao quadrado sobre 2. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente pode agora trabalhar nessa expressão aqui algebricamente, tá certo? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por H aqui, né? E tirar o mínimo, tá certo? E passar esse H para cima. Então, ali vai ficar H maiúsculo sobre MH mais MHzinho, tá? E desse lado aqui, tem algum termo que eu posso colocar em evidência? Não, né, pessoal? A gente vai, por enquanto, deixar assim, então. Massa do tambor vezes a altura do tambor sobre 2, mais massa do combustível sobre a altura do tambor, H ao quadrado sobre 2. Eu posso multiplicar, né, o H, tudo bem? Eu posso multiplicar o H, colocar o H lá dentro, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar uma expressão aí mais simples para a posição do centro de massa. Então vai ficar M
sobre M sobre, né? mh ao quadrado sobre, vamos multiplicar, fazer a propriedade distributiva, né? Aqui, 2mh mais mhzinho, tudo bem? Aí mais mhzinho ao quadrado sobre 2h, né? Só que o h aqui, ele foi embora, né? Com esse, então 2mh mais mhzinho. Olha que curioso, olha que interessante. Aqui os denominadores são iguais, então nós podemos colocar em evidência, né? Então, a posição do centro de massa desse sistema aqui, ele vai se escrever como mh ao quadrado, m maiúsculo, h maiúsculo ao quadrado, mais m minúsculo, h minúsculo ao quadrado, sobre 2mh mais mzinho h minúsculo. Olha aí, pessoal, nós encontramos uma expressão bastante elegante, bastante bonita, para a expressão da posição do centro de massa desse sistema aqui, né, que ela vai diminuindo até chegar no mínimo e depois ela retorna para o meio do tambor, né, a partir de um certo nível mínimo da gasolina. Então, qual que é o nível mínimo aqui de combustível para o qual a posição do centro de massa fique mínima e aí retorne para o centro do tambor? Então, agora eu preciso derivar esta expressão com respeito à altura h minúscula, como eu já expliquei aqui para vocês. E aí eu consigo descobrir qual é essa posição mínima, né? H. Tudo bem? Vamos então fazer essa derivada. Vamos então derivar esta expressão. Vou calcular então a derivada da posição do centro de massa com respeito à altura h e isso igualar a zero, tá? Agora a gente tem que tomar um cuidado porque nós vamos derivar aí uma função quociente, né? A gente vai derivar um quociente entre duas funções. Então, pela regra de derivação, é a derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro derivado do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Note que tanto em cima como embaixo eu tenho termos que dependem de h minúsculo, já que é a função que eu estou derivando, né, em relação a ela. Então vamos lá, vamos derivar primeiro em cima. Então a derivada do primeiro vai dar quanto em relação a h minúsculo? Esse primeiro termo não tem h minúsculo, vai dar zero. Então eu vou ter 2mzinho h minúsculo vezes o segundo termo, 2 m maiúsculo h maiúsculo mais m minúsculo h minúsculo. Agora, menos, eu mantenho o primeiro termo, que é o do numerador. Então eu tenho mh ao quadrado mais mh ao quadrado vezes a derivada do segundo, pessoal. A derivada do segundo vai ficar, a derivada desse primeiro termo vai dar zero, porque não tem h minúsculo. Eu vou ter só 2 vezes m. Tudo bem? E aí eu vou dividir tudo pelo quadrado do segundo termo. Que vai ficar então 4 m maiúsculo h maiúsculo mais m minúsculo h minúsculo ao quadrado. E isso é igual a zero. Eu tenho que igualar esse termo a zero. Tudo bem? Bom, quando que isso aqui é igual a zero? Esse termo aqui não pode ser zero, né? Então, o que está em cima tem que ser zero, ou seja, esse termo aqui tem que ser igual a esse termo aqui. Tudo bem? Então, isso implica no seguinte, pessoal. Vai ficar 4 m minúsculo h minúsculo vezes m maiúsculo h maiúsculo mais m minúsculo h minúsculo. Isso é igual, né? Bastante cuidado para a gente não errar. 2 vezes m maiúsculo h maiúsculo ao quadrado mais m minúsculo h minúsculo ao quadrado. Tudo bem?
Eu posso, então, cancelar aqui o 4, vai virar 2 com esse 2, né? Esse m minúsculo com esse m minúsculo também vai embora. E aí, então, eu posso escrever o seguinte, eu preciso do h, né? Minúsculo. Então, vamos multiplicar aqui a propriedade distributiva, né? M maiúsculo, H maiúsculo, Hzinho, mais M, Hzinho ao quadrado. E eu já posso passar todos esses termos para o lado esquerdo, né? Então vai ficar menos M maiúsculo, H maiúsculo ao quadrado, menos M minúsculo, H minúsculo ao quadrado. Muito bem. Esse termo aqui não deveria cortar, né, pessoal? Por que que ele cancelou? Não. Isso aqui vai ficar 2, né? M. M igual ao quadrado. Na verdade, aqui, pessoal, eu esqueci. Aqui ficou 2, né? Então, perdão, aqui é 2, né? Então, aqui ficou 2, M, aqui faltou 2, né? 2M H maiúsculo vezes H minúsculo mais 2M minúsculo H minúsculo ao quadrado. Agora sim, menos MH maiúsculo ao quadrado menos M minúsculo H minúsculo ao quadrado, e isso é igual a zero. Agora sim, né? Então, nós podemos juntar aqui os termos semelhantes, 2mh ao quadrado menos mh ao quadrado, isso vai dar mh ao quadrado, mais 2m maiúsculo, h minúsculo, menos m maiúsculo, h maiúsculo ao quadrado, igual a zero. Bom, pessoal, então agora a gente pode estar resolvendo esta equação, que é uma equação de segundo grau, né, em h. E aí, então, eu posso aplicar a fórmula resolutiva das equações de segundo grau. Então, vai ficar menos o b, que é esse termo que aqui está, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, 4m2h2, menos 4 vezes a, o a é m, né? Vezes o c. O termo c é o termo independente, menos mh ao quadrado. Tudo isso dividido por 2a. 2 vezes m. Tá bom? Tudo bem? Muito bem, vamos lá. A gente pode aí melhorar isso, né? Então, h vai ser menos 2m vezes h, mais ou menos a raiz. Eu já posso colocar esse 4m ao quadrado, né? 4m, na verdade, em evidência. Então, 4 vezes m vezes o h ao quadrado, tá? Em evidência. E aí vai ficar m maiúsculo, né? Porque aqui é ao quadrado. M vezes m ao quadrado. Mais, porque menos com menos é mais, vezes m minúsculo. Tudo bem? E aí, embaixo aqui é tudo dividido por 2m. Tudo bem, pessoal? Bom, eu posso então agora dividir aqui esse 2 com esse 2, tirar esse 4h ao quadrado para fora da raiz, e isso vai ficar menos m vezes h sobre m minúsculo, mais ou menos, o 4 sai como 2, que corta esse 2 aqui, então vai ficar h sobre m minúsculo, né? Embaixo,
Pessoal, mas esse m minúsculo, a gente pode estar colocando ele dentro da raiz, tá? Como m ao quadrado. Vamos fazer isso e ver o que acontece. H maiúsculo, né? Vezes raiz quadrada. Então, ali, na verdade, ficou m maiúsculo vezes m maiúsculo mais m minúsculo sobre m ao quadrado, tá? Onde esse mzinho eu passei para dentro da raiz como m ao quadrado. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso... Note o seguinte, esse termo aqui, ó, é m maiúsculo, h maiúsculo sobre m minúsculo, né? Eu posso colocar o m ao quadrado sobre mzinho ao quadrado em evidência, porque daí eu posso tirar para fora da raiz. Então isso vai ficar menos m maiúsculo, h maiúsculo sobre m minúsculo, mais ou menos h vezes o m ao quadrado sobre mzinho ao quadrado eu tirei para fora da raiz, né? Raiz do quê? De 1 mais mzão, né? Sobre mzinho. Mzão sobre mzinho. Tudo bem, pessoal? E aí agora esse termo aqui, ele é semelhante, eu posso colocar em evidência, tudo bem? Então, H maiúsculo, né, vezes M maiúsculo sobre M minúsculo, vezes 1 mais o termo, a raiz, pessoal, que eu considero como positiva, como certa, né, é o termo aqui positivo, tá certo? Porque senão, se eu considerar o termo negativo, vai ficar H negativo, mas de acordo com esse meu referencial aqui, o H ele é sempre positivo, né? Então esse termo aqui ele tem que ser maior do que esse termo aqui. Então vai ficar assim, vai ficar esse termo aqui, ele é negativo, né? Então eu posso escrever isso assim, H maiúsculo, M maiúsculo sobre M minúsculo, vezes a raiz quadrada de 1 mais M maiúsculo sobre M minúsculo, menos 1. Está aí, pessoal, a expressão, né, que governa o movimento, né, ou melhor, a expressão que dá a altura mínima do nível de combustível, para o qual o centro de massa do sistema tambor mais combustível atinge a sua posição mais baixa. Tá certo? Um problema bastante elegante do ponto de vista físico e do ponto de vista matemático. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.